Olá! No programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos de hoje, vamos falar sobre os sinais de Jesus no Evangelho de João. Eu estou recebendo em nosso estúdio o pastor Luciano Scala, que nos ajuda a esclarecer as dúvidas sobre este assunto. Então não sai daí que o Temas Bíblicos está no ar. Boa noite, muito obrigada por estar assistindo ao Consulta ao Doutor Temas Bíblicos, nosso primeiro programa inédito do ano. Voltamos das férias e nós preparamos aí durante as férias alguns programas inéditos, fizemos algumas reprises que vocês pediram e agora a gente volta com programas inéditos esse ano. Aliás, o primeiro ao vivo do ano já foi logo na virada, né? Que a gente fez o especial de Ano Novo, mas agora a gente volta com a nossa nova série. E é lógico que a gente espera a sua participação, deixando a sua sugestão de tema. Qual assunto você gostaria de ver abordado aqui no Temas Bíblicos em 2017? Entra na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano. Se você ainda não curtiu a página, curte. E daí você pode, lá nos comentários, deixar a sua sugestão, os temas, então, os assuntos bíblicos que você gostaria de ver abordado aqui. Deixa pra gente que todos os seus recados eu leio e a gente passa para a produção e depois, acompanhando, a gente vai trazendo tudo que você pede durante o ano, tá? Eu estou te esperando então lá pela rede social, deixando o seu recado, e você pode também sempre participar pela fanpage do programa, no Temas Bíblicos, é muito facinho de você encontrar também no Facebook. Eu estou esperando você também deixando para nós não só a sua sugestão de tema, mas o seu comentário sobre o programa que você assistiu. É muito gostoso enquanto o programa está acontecendo, ou assim que o programa acaba, quando você vai lá e deixa o seu recado, gostei, quero ver esse tema de novo, ou quero a continuação desse tema, porque tudo aqui a gente prepara especialmente para você. Eu desejo que o seu ano de 2017 seja de fato cheio de realizações, que todos os sonhos, os planos que você tem, você passe diante de Deus, apresente ao Senhor para que Ele cumpra todos os sonhos e os planos dEle na nossa vida. Então, se por acaso a gente tem algum sonho, algum desejo que não bate com o sonho e com o desejo de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, e às vezes a gente ora e um plano não dá certo, bom, se a gente orou, pode ficar tranquilo, ou vai dar certo, ou Deus está ali no controle de alguma coisa que às vezes a gente pede sem ter a consciência de como aquilo deve ser. E também tem um momento, né, para muitas coisas se cumprirem, mas passe todos esses sonhos diante de Deus, ore e veja quais são o direcionamento, né, as coordenadas que Deus vai te dar. Porque é muito importante nós entendermos o nosso papel em todos os milagres que queremos viver. O sobrenatural, o milagre de fato, quem faz é o Senhor, mas nós temos sempre que agir, que fazer a nossa parte e mostrar a nossa fé com as nossas obras. A gente fala hoje sobre os sinais de Jesus no Evangelho de João. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Luciano Scala, que vai esclarecer as nossas dúvidas. Tudo bem, pastor? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Prazer estar aqui. Prazer é nosso de te receber aqui. Eu vou começar já mostrando o livro que traz o título do que a gente tenta falar hoje aqui, que são os 7 sinais de Jesus no Evangelho de João. Eu não sei se a gente consegue abordar os 7, mas a gente vai dar uma passadinha aí por eles. E lógico, depois você pode adquirir o livro para ter tudo na íntegra, não é verdade, pastor? Aqui a gente vai tentar trazer o máximo de informação possível para você que nos assiste. Pastor, uma coisa interessante que eu gostaria de começar falando, eu e meu marido demos uma Bíblia de presente para uma pessoa. E em seguida veio um questionamento, né? E alguém me falou, né? Porque esses livros todos, e ela é de uma religião que tem a Bíblia segundo alguém, né? Esses livros todos são escritos por pessoas, né? E eu, peraí. Esse negócio de segundo alguém, aí sim foi escrito por pessoas. Eu concordo que quando você pega uma Bíblia que tem ali comentários, você deve até mesmo ter a sabedoria de peneirar aqueles comentários, porque é a opinião de alguém. Mas a Bíblia é diferente. A Bíblia, ela tem sim várias pessoas que a escreveram, mas todas inspiradas por Deus. Mas o que eu acho lindo, e eu já vou entrar na minha primeira pergunta, pastor, é que Deus utiliza sim a característica de cada um deles e a maneira como cada um deles vê a mesma situação. Nos evangelhos a gente percebe isso. Às vezes a mesma situação relatada de maneira diferente por cada um deles. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Exatamente, né? Às vezes as pessoas questionam, mas quem escreveu a Bíblia? Não foram os homens? Sim, a Bíblia não foi um livro
que foi... Psicografado, nada disso. Exatamente, né? Psicografado, ela desce do céu da forma que ela está hoje, mas não, foram homens que escreveram. Por exemplo, os evangelhos, são 4 narrativas diferentes, apesar de que nós temos os 3 primeiros, que são sinóticos, e de João é diferente dos demais, falando da mesma pessoa, do mesmo período, porém com óticas e com propósitos diferentes. Mas em tudo isso a gente percebe que existe a inspiração de Deus, existe a presença de Deus em cada um desses escritos. E o que eu acho fantástico, só para a gente seguir um pouquinho ainda nesse assunto, antes de entrar propriamente no que a gente vai abordar aqui, é que se você lê as cartas escritas por Paulo, é interessante como a gente percebe a característica dele ali. Quando Pedro fala Tiago, é muito interessante que você pega um pouquinho, a gente sabe que Deus, ele permite a característica do autor ali, sem sair do propósito dele para cada um dos livros, né? Exatamente. Eu particularmente sou apaixonado pela Bíblia. Eu gosto muito da palavra de Deus e perceber esses detalhes em cada um dos autores. Por exemplo, foi citado Paulo. Você percebe nos instantes de Paulo ali, nos seus momentos finais, a sua forma de escrita é fascinante. Então não tem como ler e não se apaixonar. É como o Evangelho de João, que eu coloquei nesse livro um pouco dos sinais de Cristo, né? É impressionante ver como Deus ele é maravilhoso e ele age de uma forma muito coerente e lógica dentro de cada um desses sinais. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho, pastor. Eu primeiro queria compreender por que a escolha de escrever esse livro, como é que foi essa inspiração? Bom, primeiramente, esse livro veio de alguns estudos que eu fiz dentro da faculdade de teologia, e estudando o Evangelho de João, eu pude perceber que João, ele até encerra o Evangelho dizendo que todos os sinais, todos os milagres que Jesus realizou, não seria possível escrever em livros, porque foram muitos. E João, ele coloca apenas 7. E qual foi a minha ideia, né, quando eu comecei a pesquisar e a estudar acerca do assunto? Por que apenas esses 7 sinais? Jesus fez outros, os próprios evangelhos vão citar outros. Por que ele cita apenas 7? E ao invés de usar a expressão milagre, como os demais, ele usa a expressão sinal. E foi aí que eu comecei a estudar e a pesquisar e tentei colocar um pouco no livro, né? Do primeiro momento ali, da transformação da água ao vinho, até a ressurreição de Lázaro. Por quê? Qual é a lógica que existe entre esses 7 sinais? Então, um pouco sobre isso que eu tentei abordar dentro deste livro. Então vamos começar, pastor. Eu queria te perguntar o seguinte, você falou aí da faculdade, a gente sabe que quando a gente estuda, a gente aprende muito a respeito, né? Estudar teologia eu acho sensacional e que todos deveriam. Mas eu entendo também que junto com o estudo, nós acabamos tendo algumas revelações particulares, pessoais. Então a gente tem aquilo que Deus fala conosco, que de repente é para aquele momento de uma leitura que você está fazendo, mas nós temos também às vezes uma revelação que outros pastores em outros locais já tiveram, mas parece que Deus te abre um entendimento maior. Então, se você lê e começa a pesquisar, você percebe que o Evangelho de João se distingue por isso. Porém, eu queria entender, no seu estudo a respeito desses sinais, o senhor teve muitas revelações? Como é que foi isso? Então, perceber a lógica existente entre eles, a ligação entre eles, é o que foi muito esclarecedor para mim, foi muito marcante. Porque eu sou de uma pessoa que, apesar de buscar o conhecimento, de estudar, pelas minhas formações, mas eu tenho o desejo de buscar, porque às vezes acontece da pessoa, de tanto estudar, ela acaba se distanciando daquela parte devocional, que é aquela parte da busca, que é aquela parte onde ela pede a Deus que fale com ela. Então fica apenas no conhecimento, no estudo e na letra. Foi diferente da minha pesquisa, porque quando eu comecei a estudar e perceber a ligação entre os sinais e a lógica, foi aí que Deus começou a falar no meu coração. Foi aí que Deus começou a ministrar coisas maravilhosas na minha vida. Porque agora pode te parecer óbvio, porque o senhor já tem a revelação, mas muitas vezes a gente lê e não consegue perceber desse jeito que o senhor traz agora para nós, né? Não consegue perceber, de repente, a ligação entre eles, porque começa com a água transformada em vinho e finaliza com a ressurreição de Lázaro. Então, assim, perceber toda essa ligação entre os 7 sinais é o que, de fato, foi tremendo para a minha vida. Eu queria começar te perguntando, pastor, vou começar por aí então. Tem um motivo específico para, diferente dos outros evangelhos, João utilizar a palavra sinal?
o que nós entendemos, né? Que quando João ele usa da expressão sinal, até mesmo diferente da expressão milagre, significa, qual que é a ideia do sinal? É mostrar algo, é justamente evidenciar, é justamente dar ênfase em algo. Então, quando a gente vê a ideia do sinal diferente do milagre, que o milagre você vê, você recebe, você compreende, porém o sinal, além de você ter a ideia do milagre ali explícita, o sinal está mostrando alguma coisa. O sinal está te indicando algo. Então, os milagres que João cita, eles indicam alguma coisa. Eles não estão ali por acaso. Eles estão indicando algo acerca de Cristo. Interessante. Vamos começar pela transformação da água em vinho? Vamos lá. Que é o primeiro sinal, então, que ele relata, né? Exatamente. Fala um pouquinho pra gente. Bom, João capítulo 2, o livro dos sinais dentro de João começa no capítulo 2. Vai do 2 ao 11, né? E o primeiro é justamente esse, a transformação da água para o vinho. Que para muitos é um milagre simples, né? Qual que é o propósito? Simplesmente mostrar o quê? Transformação é justamente isso. Nós entendemos que a ideia de Cristo, um dos projetos de Cristo ao vir, foi para trazer a transformação da realidade humana. E isso já fica claro justamente nesse sinal. Aparentemente, tudo normal e falta o vinho. O vinho é uma representação da alegria. Existem várias representações acerca do vinho, né? E Jesus, aquilo que é aparentemente simples, ele vai e transforma. Mostrando o quê? Que todos aqueles que teriam um encontro com ele, teriam a experiência da transformação. A transformação em todos os sentidos. A transformação do caráter, a transformação da personalidade, a transformação da maneira de pensar, né? E a transformação, sobretudo, da condição humana. De um homem que estava divorciado de Deus e por conta do Cristo, ele vai novamente ter a aliança restabelecida com Deus. Pastor, para a gente poder entender um pouco mais, quem lê, né, os evangelhos e presta atenção nesse milagre, é interessante a gente ver que quando falta o vinho, a mãe de Jesus sabia muito bem quem ele era, ela imediatamente dá ordem, obedece e faz tudo o que ele disser. Aí também tem um segredo, não? Existe, né? Primeiro, a imagem da mulher é apresentada nesse texto. A mulher que na época em que esse texto foi escrito aproximadamente 90 a 95 depois de Cristo. A mulher, ela tinha a sua condição muito complicada. Tanto que ela nem era contada. Em alguns milagres que a gente vê nos evangelhos, exatamente, a gente não consegue nem ter a dimensão exata de pessoas, porque mulheres nem eram contadas nessa época. Não existia uma representação para ela. E João, ele tem esse cuidado. João, por exemplo, quando ele faz aquele relato da mulher samaritana, ali novamente aparece a mulher. Então, esse primeiro milagre é importante mostrar que aparece a mulher. Aparece a mulher, aparece a questão da obediência, a questão de você obedecer as palavras de Cristo. Então, são sinais que ficam claros já, né? São situações que já ficam muito aparentes nesse primeiro milagre de Cristo. Coisa linda, né? A cura do filho do oficial, vamos para lá? Sim. Aí também tem uma outra imagem, né? João, quando ele faz os seus relatos, é importante frisar que João está falando com qual comunidade? Uma comunidade de gentios. A escrita de João, ela é diferente da escrita de Mateus, por exemplo, que Mateus está falando mais para o público judeu. João não, ele fala com gentios. A gente pode imaginar, acho importante a gente explicar agora, que cada um deles tinha um público, né? Nas cartas de Paulo também isso fica bem claro. Embora a gente ache as características, a gente encontre as características dele em todas, você percebe que em umas ele é mais direto, em outras ele é mais carinhoso, porque tem um público específico a quem está falando. Nos evangelhos não é diferente, né? Não é diferente, nas cartas fica muito claro, né? As cartas pastorais, a maneira que ele trata. Você vê, por exemplo, a carta aos Coríntios, a primeira carta, que tem aquele tom muito duro, né? Uma palavra de repreensão, que é muito diferente da carta aos Filipenses, que é uma carta que ele está escrevendo aos seus amigos, que ele estava feliz escrevendo, ainda estando preso. Os evangelhos a mesma coisa. A gente percebe, por exemplo, em Mateus, a expressão reino dos céus. Mateus, ele lida com os judeus. Porém, João está lidando com quem?
com a realidade da diáspora. Aqueles que estavam se convertendo a Cristo fora daquele território judeu. Quando a gente está? Qual que é a data, mais ou menos? 90 a 95 depois de Cristo. Perfeito. Então João está falando com esses, né? Então percebe que a cura do filho do oficial era alguém que não estava enquadrado dentro do parâmetro judeu. O judeu, eles são muito ligados nós somos judeus, o povo eleito, é a raça eleita. E João está falando com aqueles que estão aderindo a Cristo. Qual que era o debate que existia naquela época? Para ser cristão, tem que ser judeu? Aí foi o problema que Pedro trouxe. Porque para Pedro, para ser cristão, tinha que ser judeu. Daí não, João falou assim, não. Para ser cristão, não precisa necessariamente ser judeu. Você tem que crer. Que foi o caso da cura do filho do oficial. Que no primeiro momento não era judeu, porém a graça, a bênção de Deus, alcançou a vida dele da mesma forma. É interessante a gente perceber como nesse evangelho, o pastor vai falando e vai clareando a visão da gente de algo interessante. Ele escolhe, né? Ele está falando a um público específico. Então seria muito fácil ele mostrar só milagres que Deus fez na vida dos judeus. Exatamente. Então ele fala, tanto Deus pode te alcançar, que olha o que aconteceu com o oficial, né? Olha o que aconteceu com o filho dele. Então, aquele que não é pode ser alcançado também. Ele, até a escolha dos milagres, que ele chama, portanto, de sinais, que são colocados, são específicos para alcançar esse público também. Claro, né? porque não fazia sentido ele falar com cristãos que estavam chegando agora, que estavam aceitando a Cristo, pessoas que estavam fora do território judeu, mostrar para eles uma realidade de que Deus, ele abençoa, claro, mas há judeus. Mas é a nossa realidade. E onde que está o olhar de Deus? Então João ele é muito detalhista nisso. E perceber esses detalhes na sua escrita, isso está muito entre linhas, né? Mas quando você começa a perceber e ter essa noção, você vê que realmente ele tinha um propósito em colocar essas palavras. Depois na sua casa, eu até vou deixar aqui o recado, a gente não vai destrinchar todos os sinais, mas você pega a Bíblia e você pode ir lendo cada um deles depois com calma, porque Deus ainda vai te trazer mais revelação específica, né? Eu sei que aqui no livro dá para destrinchar muito mais, depois a gente vai passar os contatos do pastor para você pegar esses detalhes, que a gente está aqui para tentar falar dos 7, dando uma passada. Mas eu acredito que tem coisas específicas em cada um deles, né? Que também senão perde a graça do livro, né? Se a gente falar tudo. Eu vou fazer o seguinte, eu estou caminhando para o break, mas eu vou deixar para a gente falar na volta sobre a cura do paralítico, que vai ser o próximo de Betesda, fica para o próximo bloco. Mas antes, pastor, eu queria que o senhor explicasse para nós, dos evangelhos, por que o evangelho de João? Foi o que te saltou aos olhos primeiro? Porque eu imagino que com certeza o senhor deve ter estudado e ter revelações acerca de todos, né? Sim. Mas escolheu esse, por quê? Esse de João, ele, de fato, ele me chama a atenção. Desde o prólogo, desde aquela abertura que João faz, eu me apaixonei por aquilo. E perceber estes sinais foi algo que realmente o meu coração ardeu. Então foi inevitável não falar de João, foi inevitável não escrever este livro. E aquilo, não consegui colocar tudo no livro. Depois eu dei uma olhada no livro e falei, puxa vida, tanta coisa eu poderia ter colocado, né? Mas fica assim, né? Eu pude colocar algumas coisas, algumas experiências, aquilo que mais saltou aos meus olhos, mas muitas outras coisas Deus foi ministrando no meu coração. E eu acredito que mais revelações vão vindo, cada vez mais, né? Claro. Meu pastor falou uma coisa que me chamou a atenção esses dias. Ele falou que se você pegar um livro, pensa aí no livro que você goste, que você tenha lido 2, 3 vezes. Chega uma hora que você não aguenta mais ler, mesmo que seja um livro que você gosta muito, você lê 2, às vezes até 3, mas a gente não tem o costume de ler várias vezes, porque você já leu, já pegou o conteúdo pronto. A Bíblia, se você lê o Salmo 23 1 milhão de vezes, 1 milhão de vezes ele pode te trazer uma revelação nova. Eu acho que esse é o charme, né? Então, exatamente. Se eu já escreveu o livro, mas daqui a pouco está lendo alguma coisa e fala, não é que tem mais uma revelação que Deus está me trazendo aqui? Isso é sensacional, não né? esgota. Você citou o Salmo 23. Recentemente eu ministrei na igreja o Salmo 23 e numa ótica, numa perspectiva que eu nunca tinha falado antes. Eu já preguei inúmeras vezes. E da mesma forma João. Hoje quando eu vou tentar falar sobre João e algum dos sinais, eu falo, poxa vida, tem esse detalhe aqui que poderia ter colocado, né? Mas tudo bem.
Fica para a próxima. Deixa anotado para a próxima, né? Mais uma versão, quem uma sabe? segunda edição. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou para um break, daqui a pouco eu estou de volta e a gente continua falando sobre os sinais de Jesus no livro de João. Não sai daí que eu volto já. Você sabia que o salmista Davi, além de poeta, músico e cantor, foi também o inventor de diversos instrumentos musicais? Que cantais ao som do alaúde e inventai para vós instrumentos músicos como Davi. Amós, capítulo 6, versículo 5. O programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos está de volta. Eu estou convidando você para entrar lá na minha fanpage e deixar o seu recado. Eu gosto quando durante o programa ou no finalzinho você vai lá, dá o seu recado, interage, conta o que você achou do programa, se você quer reprise ou não, se você está esperando a gente continuar o tema, porque a gente prepara isso aqui especialmente para você, viu? E você pode entrar também para dar sugestões novas, um assunto que a gente não tem abordado aqui ainda, um programa que você quer reprisado, que você viu ano passado, manda para a gente na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano, facebook.com/Jaqueline Stefano. Curte a página, porque daí você acompanha todas as nossas notificações. Quando eu gravo esse programa, eu já posto foto, conto para vocês qual vai ser o tema. Então, quando você curte e vai ali na setinha que tem embaixo do curtir e ativa as notificações, você já recebe tudo aquilo que eu posto na fanpage, tá? Hoje a gente está falando sobre um assunto muito interessante, que são os sinais de Jesus no Evangelho de João. Eu estou recebendo o pastor Luciano Scala aqui, que está esclarecendo as nossas dúvidas. A gente já citou algum dos milagres. A gente já falou, se você está ligando a TV agora, sobre o fato de João utilizar a palavra sinais ao invés da palavra milagre. Justamente, eu entendo também, né, pastor, para enfatizar, né? Dá uma olhada nisso aqui, né? Percebe isso, né? Percebe isso. A gente estava no terceiro sinal, que é a cura do paralítico de Betesda. De novo, um improvável sendo curado, né? Sim. É interessante desse texto é que João ele vai citar o quê? Ele começa falando que existiu uma festa entre os judeus. Então a cidade estava cheia. A cidade estava ali lotada de pessoas. E Jesus, ele faz a opção de não estar no centro, de não estar na festa. Ele vai para a periferia. Ele vai para a região de Betesda. E ali a Bíblia fala que existia um número grande de pessoas excluídas. De João cita que eram cegos, coxos e paralíticos. Quem eram os cegos, os coxos e os paralíticos? Os excluídos daquela realidade. Então Jesus, ele vai de encontro ao excluído. É muito interessante perceber esse detalhe que João apresenta. Que Jesus, ele poderia estar no centro, ele poderia estar participando das festas dos judeus, participando daquele momento, mas ele faz a opção: eu estarei com os excluídos. A opção de Cristo, ela é pelos excluídos, por aqueles que estão em condição de marginal. A verdade é essa. E é isso que João apresenta nesse sinal. E eu acho interessante, uma vez eu ouvi uma pregação sobre isso, aquele paralítico, junto com tantos outros excluídos, provavelmente via o movimento das pessoas indo para a festa, né? Sim. E eles não iam, então eles viam esse movimento não acontecendo, tinha como né? ir, né? Exatamente. Daí Jesus, ele faz a opção de ir ao encontro do excluído. Aquele que estava rejeitado, aquele que estava numa condição de marginal. Dependia de outras pessoas. Daí o milagre o sinal vai desenrolando, né? Mostrando o diálogo de Jesus com ele. Fala um pouquinho pra gente. Depois mostra justamente isso, Jesus se aproximando dele. Você quer ser curado? Você quer receber a cura? Bom, mas não tem ninguém que me coloque nas águas, quando as águas são agitadas. Aí também já existe um grande mistério, né? Que poder que existe nessas águas. Quando eu fui em Betesda, eu fiquei ali olhando aquele tanque, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como deveria ser isso? Aquele tanque lá embaixo, e eu percebendo... Como é que é a estrutura lá? Conta pra gente. Então, você chega numa parte mais alta e tem umas escadas, o tanque fica muito lá embaixo. Então, tem umas escadas, então você vai descer ali, vamos colocar aqui uns 10 metros. Imagina que o paralítico, ele estava lá fora, né? Então, imagine só, e lá embaixo, a 10 metros, onde tinha aquele tanque. Estou falando 10 metros, mas de repente é até mais do que isso. Mais ou menos isso. E de repente Jesus vai até encontro dele. Aí eu fico aqui imaginando, ainda mais agora que você ilustra pra gente como é lá,
Eu fico aqui imaginando aquele homem olhando e falando, meu Deus, quem vai me levar? Quem é que vai me carregar? Eu nunca vou até sair lá? daqui. Eu acho que é isso que se passava, porque é uma das primeiras coisas que ele fala, né? Não tenho quem me leve até lá. Não tenho ajuda, não tenho apoio, eu não tenho nenhum judeu que me ajude. Daí vem Jesus, né? E vai até esse homem. Aí como é que é? Lá embaixo da escada tem o tanque? Explica pra gente como Então, é que é. daí lá embaixo tem umas escadarias, você começa a descer e quando você chega lá embaixo existe parece uma piscina, um reservatório de água, né? Na verdade ela é uma cisterna. E ali é onde os milagres aconteciam, que as pessoas entravam e, tempo em tempo, a água era agitada. E aí fico imaginando aquilo lotado, pessoas nas escadas, devia ser... Uma loucura, né? Loucura. E as pessoas naquela condição de marginal, porque eram pessoas que não trabalhavam, eram pessoas que dependiam da ajuda, da piedade de outras pessoas. E Jesus vai de encontro a esse. Eu sou apaixonado por Jesus, de perceber a sensibilidade dele, de ir em encontro àquele que ninguém quer. Ir em encontro daquela pessoa que está rejeitada. Eu faço trabalho, eu além de ser pastor, eu sou responsável por uma casa de recuperação para dependentes químicos, e nós lidamos com pessoas assim, que às vezes a família deixa. Era o caso desse paralítico, ele não tinha família. Se tivesse um parente que estivesse ali com ele, já teria o ajudado, mas ele não tinha. E Jesus foi por ele. Jesus falou, não, mas eu estou aqui. Quando ele fala, eu não tenho quem me leve, né? Estou aqui parafraseando, né? Mas é mais ou menos isso que ele fala, né? Não tenho quem me leve até lá, até o tanque. Eu entendo que naquele momento ele transparece, ele conta para Jesus o que estava no coração dele. Eu entendo que ele sentia, eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Talvez ele visse, né? Eu vi um chegando com os parentes, eu vi o outro que os amigos trouxeram, mas essa escadaria, eu não tenho ninguém que me leve até lá. Ninguém pode me ajudar. Eu não tenho o que fazer, ninguém vai me ajudar. Daí foi aí que entrou Jesus, né? E não estava no centro, estava na periferia. É essa imagem que eu tenho de um Cristo, né? Que não está simplesmente voltado para o centro das atenções ou das coisas, mas ele está ali nos lugares mais reclusos, nos lugares onde ninguém quer estar. É ali que Jesus está para ajudar o desamparado, aquele que não tem ninguém por ele. E muitas vezes, eu acho que vale a gente falar sobre isso, pastor, escolhendo os improváveis, aqueles que a sociedade, que o homem... E eu não vou nem falar que a gente olha e acha que ele não seria capaz, eu vou falar que muitas vezes é aquele que ninguém nem olha. É aquele que Jesus escolhe, porque eu fico imaginando quantas pessoas passaram por aquele paralítico e ignoraram completamente, preocupadas consigo, ou não, quem precisa das águas sou eu, ou eu vim aqui por causa do meu filho, quem precisa é fulano, ciclano. Talvez porque a Bíblia fala do tempo, né? Há quanto tempo ele estava ali esperando que alguém ajudasse ele, Exatamente. Né? E foi aí que Jesus veio com toda a sua sensibilidade. Você quer ser curado? Não tem ninguém por mim. Daí Jesus olha para ele e fala, então toma a tua cama e anda. E vai, e volta, e vai para a sua vida, para a sua realidade. E o maravilhoso perceber que o Evangelho tem essa capacidade de tirar o homem de uma condição e dar a ele a condição dele ser alguém, dele ter a sua vida, dele continuar. E foi isso que a gente percebeu nesse sinal de Jesus. Pastor, para quem está nos assistindo agora e se sente, de repente a pessoa estava zapeando, parou aqui nesse canal, né? Exato. E se sente absolutamente sozinho e pensa isso, olha, no meu emprego eu não tenho ninguém por mim, porque às vezes até a gente que é cristão sofre umas crises existenciais, né? Com certeza. Poxa, mas eu fui transferido para um setor e aqui eu sou sozinho, ninguém gosta de mim, ou na minha família todos moram longe, ou às vezes a pessoa que está nos assistindo é órfã, ela não tem ninguém de fato por ela, e aí ela fala, eu estou sozinho, eu estou excluído, ninguém me ajuda. Baseado nesse milagre, nesse sinal, qual orientação você deixa para essa pessoa agora? O que eu penso, olhando para esse sinal, é que Jesus foi ao encontro. Às vezes nós esperamos que a pessoa tenha a proatividade de ir, mas no caso não, Jesus foi até ele. E de fato Jesus mostrou que ele não estava sozinho. Nós temos essa sensação às vezes, estando cercado de pessoas. Eu atendo pessoas na igreja, sendo pastor também, que às vezes a pessoa, ela está sozinha em casa. Ela tem um filho, ela tem uma esposa, ela tem esposa, mas ela se sente sozinha. Mas é aí que através da oração, através do nosso momento com Deus, que nós realmente sentimos que nós não estamos sozinhos, que Deus está conosco.
E eu vou falar uma coisa de experiências pessoais. É interessante, né, pastor? Desde os 12 anos eu sou convertida, sou pastora, mas às vezes existem momentos em que eu tenho experiências com Deus novas, né, que eu nunca tinha tido, e eu digo e repito o poder da oração. Inclusive para você que está me assistindo que é líder, porque às vezes a gente sabe de cor tudo que tem que ser feito, tudo que a Bíblia fala, a gente aconselha, a gente prega. Toda a cartilha, sabe, né? Toda a cartilha, e aí a gente está com um problema. E mesmo a gente que é líder, você ora por todo mundo e esquece de orar por aquela situação. Então, ore, converse com Deus. Às vezes a gente entra na presença dele, talvez até se sentindo um pouco sozinho. Talvez você nem saiba muito como falar. Você que está me assistindo, tem pessoas aí de diversas situações diferentes. Você pode ter certeza que você sai diferente da oração. É impressionante como Deus te preenche e você não sai mais sozinho, né? É impressionante. Voltando nesse assunto, nós que somos pastores, eu também me converti aos 13 anos, né? E nessa minha caminhada de pastor, eu não tenho muitos anos, são 15 anos como pastor. E quantas vezes a gente se sente sozinho? Você tem obreiros, você tem família, a minha esposa é pastora, eu sou de uma família que os meus pais também são cristãos, mas às vezes nós estamos sozinhos. Daí é aí que nós entramos na oração e temos essa experiência da presença do Cristo conosco. Isso é formidável. E não sei porque eu toquei nesse assunto, mas aqui a gente segue da maneira que Deus quer. Quando a gente fala sobre os líderes, pastor, o senhor provavelmente vai concordar comigo, tem a questão de a gente também não poder abrir tudo, né? Então você é um líder, você é um pastor, você não pode abrir o que te chateia, de repente que um outro irmão falou, uma coisa que você não pode abrir, você não pode contar isso para ninguém. Para um obreiro, para um amigo. amigo. Não dá para você abrir algumas coisas, né? Você vai, outro dia, às vezes acontece uma situação, eu estava conversando com alguém, de um escândalo, um problema, às vezes, que aconteceu interno ali, onde você está. E essa pessoa falava para mim, esposa de pastor, né? Eu não posso dividir isso com as pessoas da minha igreja e nem com as pessoas que não são da igreja, porque como é que você divide um escândalo que você ficou sabendo? Você não pode contar que você está expondo. E aí você abafa aquilo para você. Por isso que até muitos líderes, pessoas cristãs, sofrem de depressão. Meu amado, minha amada, você tem que se abrir com Jesus, não é verdade? Exatamente. As coisas estão caminhando, né? Eu atendo na casa de recuperação pastores com problema de vícios. Pastores. Uau. Companheiros de trabalho, de obra. Então, assim, para a gente ver que realmente isso é muito sério. É muito sério. E às vezes nós estamos como aquele paralítico. Não tem ninguém. Não tem ninguém para partilhar, não tem ninguém para nos ajudar. E nós não temos, de repente, essa ideia da confiança. Como que eu vou partilhar isso? Você guarda para você. Daí aí, se você não se apegar em Deus, você enlouquece, você não aguenta. É verdade. E para os líderes tem isso, né? Os líderes, eles estão ali cuidando dos problemas dos outros, cuidando dos problemas dos amigos, de pessoas próximas. Então, se não tiver essa confiança total em falar com Jesus, e como ele fala mesmo, deixar diante dele esse fardo, esse peso, a gente não consegue seguir, né, pastor? E eu me lembro que quando eu comecei a atender aqui na sede da Igreja da Graça, eu devia ter uns 19 anos. Então, a gente fazia alguns cultos e depois, como obreira, ficava ali atendendo. Eu já tinha saído da igreja de bairro, já pregava, mas parece que os assuntos da igreja de bairro eram diferentes. Você já conhecia todo mundo, eu já sabia, tal, tinha um auxílio ali bem próximo do pastor. A hora que a gente chegou aqui na sede e nós tivemos a orientação de começar a atender, a sede aqui da Graça, aqui em São Paulo, para quem não conhece, na Avenida São João, é grande e tem muitos cultos intermediários, todo tipo de gente entra, mesmo quem não é convertido. E você começa a pegar uns assuntos e acompanhar pessoas. E eu me lembro que eu entrei numa fase que eu dava o meu celular e as pessoas ligavam de madrugada e falavam que iam se matar. Eu estava quase pirando até eu ter orientação de separar um pouco as coisas. Calma. Porque eu estava vivendo a vida dos outros. Então, eu acho que até no pastoreio, talvez o pastor tenha passado por isso no começo também. Muito. Até a gente adaptar, até onde vai, até onde não vai, é complicado porque a gente se envolve, né? Envolve e você quer ajudar e você quer fazer e você quer, de alguma forma, aliviar a pessoa. E às vezes a gente não consegue desligar. Às vezes a gente fica ali ligado direto e os dias vão passando e a nossa cabeça não para. É muito preocupante mesmo. Aí a gente tem que tomar cuidado. Precisa lançar os pés de Jesus, Com de fato, certeza. Né? Pastor, vamos para o próximo sinal? Foi a multiplicação dos pães e peixes, seguindo a ordem, né? Seguindo a ordem, Fala pra gente. Esse sinal, diferente dos demais, ele está citado em todos os evangelhos, né? Cada um com a sua perspectiva um pouquinho diferente. Os sinóticos, eles são parecidos, bem próximos, né, à ideia, e vem a de João também.
qual que é a ideia que surge aí dentro desse texto? Jesus, ele não é simplesmente aquele que está preocupado com a salvação do homem. Está preocupado com a vida futura do homem. Ele está preocupado com a realidade do agora. A nossa necessidade física, a nossa necessidade como ser humano. E aí nesse texto fica muito claro essa ideia. Uma outra ideia que fica claro também é a ideia da partilha. Porque o partilhar trouxe a multiplicação. O dividir não trouxe a ausência. Pelo contrário, o milagre só aconteceu porque eles cortaram o pão, eles partiram o pão e todos comeram. É um dos milagres mais bonitos, na minha opinião, porque mostra justamente a essência da igreja. A igreja ela tem que ter esse projeto. E eu entendo, pastor, que ali Jesus mostra a nossa capacidade com o poder dele, a capacidade que a igreja muitas vezes não percebe que tem. Então, com o poder de Jesus, a igreja tem uma capacidade que talvez ela não tenha noção, que é a capacidade do mais, do fazer pelo outro. Eu entendo que a gente está mudando e a gente está melhorando. Mas se todas as comunidades, das pequenas às grandes, compreendessem a importância da gente viver um pelo outro, de repente o que tem mais, poder ofertar um pouquinho mais, não só para melhorar a igreja, mas para poder melhorar a realidade daquela comunidade, ou então, olha, fulano está desempregado, vamos aqui dar a cesta básica para ele, entender que é isso, e que não vai faltar para mim se eu fizer para o outro. Tem um pouco disso nesse milagre também, não tem? Tem, e a gente percebe que é uma realidade que hoje em dia as igrejas elas têm tentado voltar a isso, e até mesmo a humanidade já percebeu isso. Que se não existir uma partilha mais coerente, mais justa, nós não vamos caminhar para um destino muito, muito longo. A gente percebe que países são extremamente ricos e poderosos, enquanto outros são extremamente em miséria. A exploração é muito grande. E a igreja, ela não pode entrar nesse mesmo sistema. E, infelizmente, é o que a gente tem visto em muitos lugares, né? No caso aí da comunidade dos judeus, o que Lucas fala em Atos? Que entre eles não existia necessitados, porque eles partilhavam, tudo era comum. E é para essa realidade que João fala. João está dizendo o quê? Que se nós partilharmos, nós iremos viver o suprimento, não vai faltar. E o milagre foi tão maravilhoso que sobraram 12 cestos. Todos comeram e todos ficaram saciados. E aí, o senhor falou no comecinho, né, pastor? A preocupação de Jesus, ele não vai mandar a pessoa embora com fome, e isso me faz perceber. Eu conversava ontem com uma amiga que se converteu recentemente, e é lindo, né? A RIT me proporciona essas experiências. Aqui não são todos que trabalham que são evangélicos, mas os que entram aqui dificilmente saem sem se converter, com certeza. porque estão convivendo com milagres o tempo inteiro. E eu tenho 2 amigas que eu tive a experiência de acompanhar nesse processo de conversão, de estar de fato bem pertinho do começo ao fim. E essa, ela estava falando sobre alguns milagres que ela já tem vivido. E eu falei para ela, não é impressionante? Jesus é tão incrível. Se você for parar para pensar, a maioria de nós não vai para a igreja porque acorda um dia e fala, eu quero ter um encontro com Deus. A pessoa vai para a igreja porque quer o marido de volta, porque está desempregado, porque alguém fez obra de macumbaria, porque está com problema. Essa é a verdade da maioria de nós, seres humanos. E sabe o que Jesus faz? Ele vai lá e ele abençoa, às vezes até antes da pessoa se converter ou no processo, né? Daí vem aquele constrangimento. Daí que a pessoa, ela começa a se constranger com a graça. É fora do merecimento, né? É ela fala assim, não é né? possível, né? Porque eu não... E aí que entra a conversão, e aí que entra o agir do Espírito Santo, né? E às vezes a gente acha que Deus está muito preocupado, né? Assim, mas a pessoa vai na igreja em busca do milagre. Jesus está preocupado com a pessoa. Ele até concede o milagre, claro, porque ele está preocupado em salvar todo mundo, em abençoar a todos. Essa é a questão, né? Exato. A gente que coloca uma liturgia, uma ordem nas coisas. Não né? É justo. Às vezes nós não falamos, não é justo, peraí. Não é justo. Mas peraí. Quantas vezes, quando a gente lê lá a parábola falando daqueles que trabalharam a primeira hora, a hora inteira, né? A gente olha e a gente fala, nossa, mas ele vai pagar a mesma coisa para todo mundo? Tá errado isso aí. Tá errado. Essa é a nossa cabeça, né? Daí nós queremos ser a justiça. Merecimento nenhum de nós merecemos. Né? É verdade. Pastor, eu vou pro break, daqui a pouco eu tô de volta e a gente segue falando desses sinais, não sai daí. Você sabia que
que Davi é o personagem que mais aparece na Bíblia. Seu nome é citado cerca de 1015 vezes. O programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos está de volta e eu estou te esperando nas nossas redes sociais. Entra lá na fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano. Curte se você ainda não curtiu, ali na setinha, ativa as notificações que você vai ficar sabendo tudo que a gente está preparando para você aqui no Temas Bíblicos durante a semana e depois você pode ali nos comentários ou ali mesmo inbox deixar sua pergunta para nós, tá? A gente hoje está falando sobre os sinais de Jesus no Evangelho de João. Eu vou mostrar de novo o livro e falar um pouquinho sobre ele, porque aqui o pastor escolhe trazer os 7 sinais de Jesus no Evangelho de João, que diferente dos outros, utiliza mesmo a palavra sinais. Eu estou mostrando o livro que o pastor Luciano Scala escreveu e do qual a gente está falando. Pastor, vale lembrar que aqui a gente, até por conta do tempo, está dando uma pincelada, mas aqui no livro a gente vai ter mais destrinchado esses sinais, né? Claro, cada um eu explico direitinho e também a relação entre eles, porque eles não foram soltos, né? Mas existe uma linha teológica muito tênue entre eles que dá para a gente perceber lendo o livro. Porque quando a gente, se você já leu os outros evangelhos ou se você der uma olhada em todos, você percebe que existe uma escolha do que vai ser relatado por parte Sim. de João. E o pastor estava explicando para nós, para você que não assistiu, eu vou pedir para ele retomar, que existe um porquê, inclusive, da ordem desses milagres, daqueles que foram escolhidos, não é verdade? Exatamente. Ele não começa com transformação da água em vinho e finaliza com apresentando Lázaro por acaso. Existe uma lógica, né? Mesmo porque Lázaro foi o último sinal. E por que ele quis mostrar o poder sobre a morte no último sinal? E dias depois ele também seria crucificado. Então, um pouco dessa lógica que a gente percebe em cada um dos sinais, né? Uhum. E também a ideia, desculpa. Pode, por favor. E também a ideia do público, né? Para quem que João escreve? João escreve para aqueles gentios que estavam se convertendo, os judeus que tinham se espalhado para as diásporas. Então, é para esse público que João está escrevendo. Eu acho interessante, a gente pensa hoje, a gente tem a Bíblia completa na mão, né? Mas quando a gente pensa nesse evangelho sendo escrito por João e para quem ele estava escrevendo, me faz pensar em pessoas que falam assim, às vezes assistindo aos cultos do missionário, ou escutando na rádio, ou recebendo mesmo um livro, talvez um livro até como esse, em presídios, em vários lugares. As pessoas têm experiências com a leitura da Bíblia, que às vezes a gente que se converteu cedo, fala como que a pessoa achou isso ali, aí você olha e é impressionante. Eu fico imaginando não só o impacto do livro de João hoje, mas já escrito naquela época, para as pessoas olharem, é que a nossa realidade, a nossa cultura é diferente, mas eu fico imaginando eles lendo, os gentios lendo e falando... Mas aconteceu com eles, então pode acontecer comigo. Mas aconteceu, por exemplo, com aquele paralítico ou com aquele oficial que não era judeu, eu posso receber isso também. É impressionante o impacto disso, né? É justamente isso, né? Essa pessoa, às vezes, ela faz essa leitura e não teve, de repente, uma formação filosófica, teológica, e ela percebe detalhes que você fala assim, uau, isso é impressionante, né? E às vezes a gente teve a oportunidade de estudar, de se aprofundar, de conhecer o grego, de estudar não sei o quê, e você lê e você não percebe. É impressionante, né? Impressionante. Também a experiência de Deus, né? De cada um com Deus. Pastor, a gente falou sobre a multiplicação de pães e peixes e agora a gente vai falar sobre Jesus caminhando sobre as águas. Por que você acha que esse sinal está aí? Então, vem na sequência, né? Jesus acaba de realizar um milagre e talvez o milagre que mais daria evidência para ele dos anteriores, e ele, ao invés de voltar para o centro e se tornar o centro, ele resolve ir orar à parte. E foi nesse momento do orar à parte, esse milagre é muito bonito, porque mostra Jesus indo orar. E é difícil ele orar sozinho. Jesus geralmente orava com os discípulos ou com os três. Ele chama geralmente os três, Os três, né? Mas sozinho. Mas aí foi um milagre que ele estava orando sozinho. E os discípulos, acostumados com o mar, aquela região da Galiléia, eles acostumados a atravessar de um lado para o outro, aquele grande mar, que na verdade é um lago, né? E ele pode ir indo que depois eu vou. E ele sobe para orar. Eu acho que eles imaginaram, depois ele vai pegar um barquinho e vai encontrar com a gente, né? Ninguém imaginava. Imagina que eles pensaram, ele vai pegar um barco e vai nos encontrar. Claro, ninguém imaginava. Imaginou que quando ele falou, depois eu vou, ele ia chegar caminhando sobre as águas, né? Sobre as águas.
E esse milagre é isso, Jesus né? é sensacional, né? Se a gente para pra Surpreende, pensar, né? é sensacional, né? Ele tem umas ideias É surpreendentes, né? surpreendente. E foi justamente isso que o milagre mostra, né? Ele orar, depois ele desce, ele mostra esse poder da oração. A oração nos dá a capacidade de caminhar sobre as águas. A oração nos dá a capacidade de viver o sobrenatural, o impossível. Então ele sobe nas águas e esse texto mostra alguns detalhes impressionantes. Primeiro, ninguém o reconheceu. Como assim não reconhece? Achavam que era um fantasma, ficaram assombrados com a ação dele. E ele vai se aproximando, e esse texto ele tem muito a ver com Pedro. Porque dos 12, Pedro foi o único que falou assim: bom, se é o Senhor, eu também quero ir ter contigo. Daí mostra essa caminhada. A caminhada de Pedro, do barco até Cristo, é uma caminhada muito maravilhosa. Porque Cristo dá a ele a capacidade de fazer o mesmo que ele estava fazendo. E às vezes a gente lê, né, que é o que fala, que nós poderíamos fazer as mesmas obras. E daí a gente fala, obras isso é maiores. impossível, ou maiores. Eu acho, a gente olha e fala, é muita ousadia, né? Mas quando Pedro começa a caminhar, a gente percebe que ele delega, e não é uma questão assim, às vezes a gente fala, é modo de falar. Não é modo de falar. Pedro andou também. Andou. Né? A Bíblia faz, todos os evangelhos falam isso, ele andou. Ele caminhou sobre as águas. E então, Não deu conta de ir até o fim, né? Mas ele afunda, começou, né? E Cristo é maravilhoso, porque quando ele começa a afundar e ele pede socorro, Cristo não nega ajuda. Mesmo ele tendo falhado na fé, naquela caminhada. Cristo estende a mão e coloca ele de pé. E ele volta para o barco caminhando. Ele não volta carregado. Então, na nossa caminhada, nós temos esses momentos. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos levanta, Ele nos dá a graça de voltarmos, de nós caminharmos. Então esse milagre, ele, ao meu ver, ele é impressionante justamente por isso. E outra, é um milagre que vai mostrar a superação da lei, a lei da natureza, a lei humana. É impressionante, né? Porque as leis foram estabelecidas para o mundo não ser um caos. Deus fez tudo muito bem feito. Então, se eu soltar a caneta, ela vai cair. A gravidade mostra, né? Agora, Jesus andou sobre as águas e Pedro andou também. E eu te digo mais sobre milagre. Eu te digo que no ano de 2016, o que eu vi famílias vivendo milagre na vida financeira, porque foi um ano de crise, pessoas ficaram desempregadas, e se você fizesse a conta, não batia, que no fim do mês deu tudo certo, porque elas dizimaram, porque elas ofertaram, porque elas confiaram em Deus. Isso é milagre, não é milagre. Verdade? Eu tiro por experiência também própria. 2016 foi um ano difícil, um ano de crise, e eu pude vivenciar na minha vida e na vida de tantas outras pessoas esse milagre. Enquanto empresas estavam fechando, pessoas abrindo empresas. Eu estou comparando isso, não só pelo momento que a gente vive, mas porque eu acho semelhante no sentido de que andar sobre as águas não existe, não é possível. Naturalmente, isso não é possível. E quando você vê a vida financeira de algumas pessoas, eu falo por mim também, foi um ano difícil financeiramente, mas eu vi algumas famílias fazerem a conta não tem como elas terem comprado tudo que compraram, pago todas as contas, comprado, não fecha a conta. É sobrenatural, né? É um milagre, é o caminhar sobre as águas, né? É você viver o impossível, inexplicável. Tem explicação caminhar sobre as águas? Não tem explicação. E Jesus não queria, o relato de João não é simplesmente para mostrar essa capacidade de Cristo, não, é para mostrar que coisas impossíveis elas podem acontecer. Inclusive a gente pode fazer. Exatamente, Pedro andou, né? exatamente. Pedro caminhou. E se houver necessidade, clama por Cristo. Eu costumo dizer que Pedro é a nossa cara, não só a minha, eu acho que Pedro é a nossa cara, assim, a gente se identifica com ele muitas vezes, porque quantas vezes você está no culto e você se enche de poder e você recebe, você fala, é isso. Chegou em casa, recebeu a primeira ligação, viu o primeiro e-mail errado, não vai dar certo. E a gente tem que aprender a ser mais constante, porque Pedro de Atos, né? Pedro depois da conversão, já é um outro Pedro. Você vê outras atitudes, você vê um cara, eu vou usar a palavra cara, me perdoem, que está preso, você vê isso lá em Atos 12, sabia que o companheiro dele já tinha sido morto, que era Tiago, ele já devia ter tido essa notícia de que Tiago estava morto. Ele sabia que de manhã ele provavelmente seria morto e o camarada estava dormindo. É outro Pedro. Eu acho isso impressionante. Porque ele estava, na minha opinião, pastor, ou ele estava tranquilo de se morrer, morria, ou ele sabia que Deus ia fazer um milagre. Mas ele conseguiu dormir. Então, esse milagre, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar sobre ele, me impressiona essa capacidade de dormir.
Porque às vezes a pessoa que, porque tem uma conta no outro dia, A não gente dorme. não dorme. Agora imagine você saber que no outro dia a sua cabeça vai ser cortada. Gente, por mais cansado que ele tivesse. É estranho, né? É estranho. É muita estranho. fé. Isso me chama É muita muita fé. atenção. É o mesmo Pedro, viu, gente? É o mesmo Pedro. Que em um momento ele alterna, que afunda, que nega a Cristo. Quer dizer que a gente pode crescer nessa fé também. Pode não desenvolver, é verdade? com Desenvolver igual Pedro. E por que eu digo que a gente também pode observar Pedro? Porque apesar dele ter afundado, ele foi o único que teve a ousadia. Eu acho que isso já estava nele, né? Isso já estava intrínseco Claro. nele, né? Ele foi aprimorando, mas ele foi o único que teve a ousadia. Foi o único, né? E a Igreja Católica, quando ela percebe a imagem de Pedro e ela até exalta Pedro, dizendo que ele é o sucessor direto de Cristo, o primeiro Papa, o apóstolo. Quando eles usam essa imagem, é percebendo justamente esses detalhes. Que Pedro, ele é um cara que foi lá de cima para baixo e de baixo para cima e teve essa evolução na sua fé, na sua relação com Cristo. Não que ele seja o primeiro Papa, não que ele seja isso ou aquilo, mas ele, de fato, foi um homem que tem esse destaque impressionante. E que segue, por exemplo, diferente de Paulo, com uma linha mais conservadora até mesmo, né? Quando a gente Com fala das certeza. pregações, isso é interessante, Enquanto né? Paulo tinha essa abertura aos gentios, essa facilidade de falar com o estrangeiro, de ajudar o estrangeiro, o diferente, Pedro já era mais fechado. Mais conservador, Não, né? nós temos que observar a lei, nós temos que ser uma espécie de um novo judaísmo, né? É interessante. É um né? assunto para próximos programas, Rende muito, Fica a porque dica. são as características diferentes sendo colocadas na Bíblia. Deus preserva a característica de cada um dos escritores, Sim. mas ele deixa claro ali o recado que ele quer. Então eu acho sensacional. E isso também nos mostra um pouquinho, pastor, na minha opinião, a diferença de, às vezes, igrejas. Se elas pregam a verdade da Bíblia, a salvação em Cristo, existem algumas divergências que não vão ser ponto de salvação. Não são todas as igrejas que vão pensar igual e nem é só uma que vai para o céu. Desculpa se você acha que a sua igreja vai ter exclusividade com a plaquinha lá no céu. Não é isso que a Bíblia fala, né? Eu falava numa aula, esses dias atrás, que a fé, por exemplo, quando Paulo fala da questão da fé, nós somos salvos pela fé, pela graça, pela infinita graça e misericórdia de Deus. Ele fala sobre isso. Tiago, por exemplo, Tiago ele já traz uma outra ideia. Existe a fé, amém, com obras. Que diferente de Paulo. Paulo não fala da questão da obra, pelo contrário. Paulo fala que não é pela nossa obra, não são pelas obras. É quase contraditório o que eles Sim. falam. Eu lembro que logo que você se converte, eu sempre gostei muito de estudar. Eu lia muito a Bíblia inteira no começo. Eu lembro que eu peguei esses dois textos e levei para o meu pastor. Eu falei, pastor, E agora? tá batendo isso aqui. E naquela época não tinha a facilidade do Google, de você ir lá buscar. Naquela época, quando eu tinha 12 anos, long time ago, não tinha essa facilidade. Então você tinha que pegar ali e ler o que você tinha, nas traduções ali que você tinha. E lembro que eu falei, pastor, essa conta não tá fechando aqui não. Um tá falando que é, o outro tá falando que não é. É até curioso. Um fala que a fé... E ela basta por si só, né, Sim, Paulo fala. Mas no caso de Tiago, ele fala que existe a questão da obra. Tem que ter a obra, a prática, né? Então, é justamente isso. E Pedro também já traz uma outra ideia sobre fé. Lógico, são contextos diferentes, pontos de vistas explícitos, e a gente, obviamente, sabe o que a palavra de Deus fala, depois você destrincha. Se a gente te deixar aqui com uma dúvida, conversa com o seu pastor, que não Sim, é o nosso tema. e só para fechar o assunto, Por favor. não se entra em contradição. Porque se você... Parece, mas não é de maneira alguma. É uma viu? aparente, é um paradoxo, né? Parece ser uma contradição, porém, quando você analisa os textos, de forma bem coerente, você percebe que sim, os textos são complementares, na verdade. Exatamente. Foi o que meu pastor me explicou na época. Eles acabam se complementando porque são textos específicos com contextos específicos. A Bíblia, em nenhum momento, tem algum tipo de contradição. Todos os livros se completam entre si. É bom a gente deixar isso claro, né? Por isso que ela é a Bíblia e está até hoje aí no lugar que ela está. Perfeita, né? Perfeita. Eu posso escrever esse livro, ele ser contraditório. A Bíblia não. Ela é coerente. A Bíblia foi escrita por homens, sim, mas ela tem essa coerência. E se você pegar e analisar, estudar, você vai perceber, a Bíblia tem razão. Fantástico, né? Pastor, Jesus caminha sobre as águas e os discípulos percebem o que acontece. A Bíblia fala o quanto eles ficam espantados. A gente, às vezes, lê a história inteira, e eu gosto disso que a gente consegue fazer aqui no Temas Bíblicos, que é jogar a pessoa
lá dentro da história, lá dentro do milagre. Então eu fico imaginando, por exemplo, quando o senhor foi até lá em Betesda e viu o tanque, eu acho que traz muito mais dimensão, você compreende, puxa, mas eram vários degraus, como é que o paralítico ia fazer? E daí a gente pega e explica que é contra a gravidade, não é modo de falar, ele andou de fato sobre as águas. E eu acho que vale a pena, você que tem acesso à internet, como a maioria de nós já temos hoje por conta de celular e tudo mais, dá uma olhada, pesquisa os lugares, pega uma foto, de repente você não pode Bethesda, mas se você pesquisar ali no Google, você vai conseguir ver. Então eu acho interessante a gente tentar entrar para compreender o que queria dizer, porque quando a gente entende que João aqui, ele fala para um povo e ele está contextualizando para a cultura daquela época, como ganha muito mais propriedade o que a gente está lendo, claro, não é? É maravilhoso. A própria passagem quando Jesus caminha sobre as águas, a Bíblia chama de Mar da Galileia, porém nós sabemos que esse Mar da Galileia é o mesmo lago de Genezaré, é o mesmo lugar. E você percebe como que em um lago pode se formar ondas tão grandes assim, a ponto de fazer com que pescadores acostumados com aquela região fiquem assustados. Então essa capacidade que a gente tem hoje de pesquisar, de ir atrás, de ver, mostra justamente isso e nos impressiona os milagres. A questão lá do tanque de Betesda, a questão de Lázaro. Quando eu pude conhecer o local onde ele foi sepultado e ver aquela abertura, eu falei, gente, como ele conseguiu sair daqui todo enfaixado? É impressionante, porque é estreito o lugar, apertado. Quando a gente chegar, você vai ter que contar para ti esses detalhes, agora que a gente sabe que você conhece lá o lugar. Pastor, a gente quer saber tudo. Tem muita coisa para eu perguntar ainda. Estou tendo o prazer de receber o pastor que está esclarecendo as nossas dúvidas hoje sobre os 7 sinais que a gente encontra lá no Evangelho de João. A gente já continua esse bate-papo, tá, pastor? Porque agora eu vou chamar o nosso quadro Guia da Bíblia. Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos prosseguir a nossa gravação do livro de Reis. Como a gente viu, é um rolo só. Primeiro e segundo Reis fazem parte de um livro só, segundo a Torá hebraica. Nós vimos no final da nossa aula passada que o livro de Reis a gente tem nesse momento o final do reinado de Acabe. Inicia com Davi, entregando o reino de Davi para Salomão. Salomão entrega para o filho Roboão e o reino é dividido, o reino de Israel é dividido em norte e sul. No norte fica Jeroboão e no sul Roboão. Através dessa divisão, por causa dessa divisão política e com a influência de forças militares e principalmente por causa da vontade de Deus, que acontecesse dessa forma, por causa da desobediência e do pecado, o reino foi dividido. E as nações mais tarde, tanto o norte iria ser tomado pelos assírios, e transformado no que hoje a gente conhece como Samaria, no Novo Testamento, e o sul iria ser levado para o cativeiro babilônico. Mas entre esses acontecimentos finais, os profetas se levantam entregando a missão para os reis, porque a profecia no Antigo Testamento é o profeta falando com as autoridades. As autoridades instaladas por Deus para o governo eram com quem o profeta falava, porque a autoridade era responsável pelo povo de Israel, não importa se norte ou sul em Judá. Mas era com o rei que o profeta se dirigia. No tempo de Acabe, a gente finaliza o primeiro reis com Elias, a gente tem Elias como o profeta que traz as mensagens e enfrenta Acabe, a esposa Jezabel, os 450 profetas de Baal, enfim. Agora, no segundo reis, o nosso panorama é outro. Nós temos iniciando no segundo reis, no reinado do norte, porque era no norte que tudo acontecia. Havia sido instalado aquele templo ali no norte, o povo cultuava no templo, em Gerezim, Monte Gerezim, que a mulher diz que adora, em Siló, Então, era no norte que tudo acontecia. Aí nós temos Acasias, e o livro de Segunda Reis vai mostrar a ruína do reino de Judá, vai mostrar o papel final de Eliseu enquanto rei,
enquanto profeta, falando com os reis, e vai mostrar o reinado de Ezequias, e aí é o profeta Isaías quem fala com Ezequias. Então são livros que a gente tem que estudar junto, o livro do profeta Isaías e essa parte do Segundo Reis que mostra o reino de Ezequias. E consequentemente agora a destruição do norte, a destruição de Israel, o norte, a queda, né, nesse ministério de Eliseu, a gente viu a queda de Acabe, e aí a gente vê o Judá se ressaltando, Judá crescendo, porque a proposta de Deus era com Judá. Então o norte, no fundo, teria que ser eliminado para que as promessas se construíssem, porque de Judá viria o Messias, da tribo de Davi viria o Messias. Então se o reino do norte continuasse um reino fortificado, um reino forte, essa promessa não se cumpriria. Mas Judá também tinha um coração duro e por causa disso ele é levado ao exílio babilônico por Nabucodonosor em 587. Então, a história dos livros de reis, ela vai narrar como foi esse governo, tanto do reino do sul, como do reino do norte de Israel, ou o sul Judá. Como esses reis se apresentavam na presença do Deus de Israel. Alguns de maneira sábia e alguns de uma maneira incorreta. E por isso o texto bíblico diz, e reinou mal. Esse rei era mau, né? E a Bíblia não traz a honra para o reinado desse rei que era mau. Então, é esse o envolvimento por cerca desse tempo todo, 130 anos, né, que nós temos entre o reino de Judá e de Israel. A gente tem essas derrotas e ascensões, segundo o caráter e a obediência do rei, que ouvia ou não a voz de Deus. Muito obrigada. Semana que vem tem mais Guia da Bíblia, explicando para a gente sobre os livros da Bíblia, trazendo para nós orientações na ordem em que nós os temos. E a gente, no próximo bloco, volta conversando com o pastor Luciano Scala, que está esclarecendo as nossas dúvidas sobre os sinais de Jesus no Evangelho de João. A gente já está caminhando para os 2 últimos. Então, se tem alguém aí, você chegou, está assistindo, tem alguém aí na sua família, algum amigo, alguma amiga que você acha que devia assistir, já manda um WhatsApp para ela sintonizar. Dá para assistir também enquanto o programa acontece lá no site www.hittv.com.br. Enquanto eu vou para o break, você vai falando para todo mundo sintonizar que eu já volto. Você sabia? O maior profeta nunca realizou um milagre, mas foi o pregador mais convincente. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, deste era verdade. E muitos ali creram nele. Consulta ao Doutor Temas Bíblicos está de volta. Obrigada pela sua audiência. A gente está falando hoje sobre os sinais de Jesus no Evangelho de João. Estou recebendo o pastor Luciano Scala aqui. Pastor, quanto tempo demorou para o livro ficar pronto? Conta para nós. Da ideia até ele assim na sua mão. Esse livro foi o seguinte. Ano passado eu trouxe na igreja uma série de pregações, os 7 sinais de Jesus. E eu escrevi eu ministrei essas palavras. E terminando, eu achei interessante, falei, acho que isso aqui dá para... Tem um livro pronto, né? Tem um livro pronto, né? No caso, esse daí é o meu 3º livro. Uhum. Daí eu falei, isso vale a pena, de repente, aprofundar um pouco mais. E eu estava conciliando com alguns outros estudos meus, tive que esperar, dar um intervalo, que foi de uns 2, 3 meses, para começar de fato a escrever. Uhum. Então, se for colocar da primeira ministração até o livro ficar pronto, foram 6 meses. Quais os títulos dos outros livros, pastor? Eu tenho um primeiro livro, que se chama Pensamentos e Reflexões, Aprendendo a Lidar com os Conflitos da Vida. E o meu segundo livro eu falo sobre dependência química. Então ele se chama Ainda Existe uma Saída. Que tem a ver também com o meu trabalho, com o seu trabalho, né? Isso. Legal, a gente pode falar sobre os outros também em breve. Vai ser bom. um prazer. Pastor, vamos seguir aqui então no nosso tema. A gente estava no 6º sinal, que é a cura do cego de nascença. Isso. Conta pra gente sobre esse milagre. Esse texto de João capítulo 9, eu acho ele muito bom. Porque ele começa com uma indagação. Por que ele é cego? Por que ele é cego? Ele pecou ou seus pais pecaram?
Então, na verdade, esse texto fala um pouquinho da origem do mal. Por que a pessoa sofre? Por que a pessoa ela tem um mal na sua vida? E aí, pastor, nesse texto, é o questionamento de muitas pessoas. Quantas vezes a gente ouve alguém falar assim, mas por que nasce uma criança doente, ou alguém nasce com algum problema, sei lá, sem a perna, sem um braço? Por que acontece o sofrimento na vida de alguém? Essa é a indagação do ser humano muitas vezes, né? Ou por que aquela pessoa tão boa... É tão bom porque está sofrendo. Porque está sofrendo. Então, Santo Agostinho, ele fala assim, que o mal... Não é o diabo que cria o mal. O mal, ele surge dentro da ordem de Deus. Então, na verdade, esse texto ele fala um pouco sobre a origem do mal. Por que a pessoa ela sofre? Por que o mal existe na vida dela? Daí a resposta de Jesus qual foi? Não é assim por causa dos pais, tampouco porque ele pecou. É porque aí também podia dar uma indagação se ele nasceu assim, de que, foi de outra vida, o que veio também aí? Foi uma aí? outra vida, ou seus pais não foram bons, então os pecados dos pais, eles vão influenciar nos filhos, né? Existe então uma maldição hereditária, um mal hereditário. E na verdade Jesus fala, não é porque os pais pecaram, e tampouco é porque ele pecou. Porque se nós fôssemos ter alguma coisa na nossa vida por conta dos nossos pecados, meu Deus, imagine só como nós seremos. Né? Então Jesus falou, não, é assim para que através dele a glória de Deus seja revelada. O que fique claro que Deus não coloca doença em ninguém para ele ir lá e curar, não é isso, mas ele aproveita qualquer situação que exista para que haja o milagre ali, né? Agostinho fala que não é Deus que cria o mal, porque se nós falarmos, bom, Deus cria o mal, nós vamos dizer o quê? Que em Deus existe algo mal. Peraí, que Deus é esse? Agostinho fala, não é que Deus cria o mal ele surge dentro da ordem, e Deus é perfeito, tão perfeito que Deus usa o próprio mal dentro da sua ordem. Então, não é que Deus coloca uma doença na vida de alguém, porém, essa doença, Deus utiliza dela para trazer um milagre na nossa vida. Para a gente esclarecer, pastor, só falar um pouquinho mais sobre isso, é como se o mal, ele fizesse parte do natural, entre aspas, hoje aqui na Terra, né? Então, existe, acontece. E eu acho interessante esse milagre, essa situação, porque quando algo de ruim acontece conosco, a gente quer encontrar um porquê. Então, deu alguma coisa errada, né? E daí você fala, ficou desempregado, por exemplo, mas por que comigo? O que eu fiz de errado? De fato, às vezes, a pessoa pode ser que ela esteja em pecado, tenha dado uma brecha, e daí ela tem que corrigir aquilo, pode acontecer. Mas a gente tem uma mania de querer culpar, então, ou é culpa de Deus, ou é culpa, tá em pecado. A gente julga muito o outro, né? Mas por que morreu o filho? Por que aconteceu isso? Tem alguma coisa errada. Aí tem coisa escondida. Tem coisa, estava em pecado. Gente, esse é um julgamento que Jesus ali naquele momento já elimina, não é verdade? Isso. Daí a resposta de Jesus foi, não é assim, nenhum caso nem outro. Então, às vezes, a pessoa está em busca dessa resposta. Por que eu estou sofrendo? Às vezes, existe a questão do pecado, sim, às vezes sim, mas às vezes não. Às vezes nós não podemos espiritualizar o que não deve ser espiritualizado, que era o caso desse homem. Daí Jesus, ele realiza um milagre nele, que foi um milagre também que nos chama a atenção, porque foi diferente do convencional. Na verdade, Jesus lidava com cegos de uma forma muito interessante. Ele tinha uma coisa com cegos, que cada um, ele cura de uma forma, e ele fazia umas coisas que você fala, por que ele fez isso, Exato. Né? Pegar o lodo, passar nos olhos, né? Teve um que ele cura, e ele não fica 100% curado, eu estou vendo os homens como árvores, daí o Senhor vai lá e ora novamente por ele, mas que oração é essa que não funcionou na primeira vez, né? É verdade. Então tem muita coisa. Depois teve outro cego que clamou, e Jesus falou, então vê, a tua fé te salvou. E nesse caso foi diferente, porque o coitado do cego, ele fica como um assunto teológico. Por que ele é cego? Fica todo mundo discutindo acerca do cego. Eu imaginei lá de cabeça baixa, pensando, e agora, né? Daí Jesus vai e faz um milagre nele. Libera uma palavra de cura sobre ele. E ele volta a enxergar. Então, assim, o que João... Volta a enxergar não, ele começa a enxergar. O que João destaca, o que esse milagre vai nos mostrar, é justamente isso. Essa discussão entre o mal. Que era uma discussão daquela época. Por que nós sofremos? Essa discussão segue até hoje, né? Segue até hoje. Por que nós somos cristãos e somos perseguidos? Olha, uma pessoa falou assim para mim, talvez ela até assista, né? Mas eu falei com ela depois sobre isso. Poxa,
depois que eu me converti, a minha vida virou uma confusão. Tem uma pessoa da minha família que está doente. Eu falei, peraí, mas você não me falou que essa pessoa fuma há 50 anos? Aí a pessoa está doente agora por causa do cigarro. Você acha mesmo que tem a ver com Deus querer te provar porque você se converteu? E é interessante como a nossa lógica de raciocínio vai para aprovação muitas vezes. Sim. É uma aprovação. Gente, é algo natural que está acontecendo e dentro disso sim, Deus pode te moldar, a cura pode acontecer. Claro. Mas não, eu acho muito complicado a gente falar, é Deus que está fazendo isso. Exato. É complicada essa linha, Às vezes a né? pessoa ela fez uma escolha de um estilo de vida que vai levar Vai ter a ela. consequência. Claro. E não tem nada a ver com Deus. Deus não tem nada a ver com isso. E nem o diabo tem a ver com E isso. nem o diabo, porque é algo natural, né? É. Porque se nós fôssemos pensar assim, eu acredito que ele colocaria a enfermidade em todos nós. Com certeza. Né? Quem não precisaria, não é verdade, aprender Sim. algumas coisas. Claro. E Deus, ele é pedagógico, mas é de outro jeito. De Eu uma outra entendo forma. até, pastor, que de repente a gente ora algumas coisas, elas não acontecem porque Deus, ele percebe que aquilo pode nos atrapalhar em algum momento. E eu Sim. acredito que ele vai nos preservando e nos dando sinais para a gente entender qual é o melhor caminho. Mas ainda assim, imaginar que foi Deus que causou o mal é complicado, É né? muito complicado, muito E doloroso. já era indagação há tantos anos Naquela e segue época. sendo, né? E essa indagação, ela tem sido atual, muito atual, porque existem pastores que se utilizam de uma teologia do medo, né? Se apropriam de Se uma você teologia, não fizer. que se você não fizer, que se você não der, se você não for assim, se você não for assado, se você sair dessa igreja, então coloca a pessoa dentro de uma mística de medo, que às vezes a pessoa fica ali, não posso fazer porque se eu fizer, o telhado da minha casa vai cair. Se eu Uhum. fizer, o meu filho vai ficar doente. Quando Deus é exatamente o contrário. Se você não fizer exatamente o que Ele está mandando, por exemplo, né? Ai, mas eu sinto que eu tenho ministério, mas eu tenho medo, não quero ir, não vou, e agora eu vou ser infeliz pro resto da vida. Eu te digo que Deus, ele ainda vai te abençoar para ser feliz. Você não vai ser totalmente feliz porque não está Na exatamente plenitude. na plenitude da vontade de Deus. Mas ele jamais ele vai te amaldiçoar por Com isso. certeza. Ele é diferente. Eu ilustro muito com o exemplo do GPS, que quando você tem uma rota traçada e você sai da rota, Aham. ele vai reformular o caminho. Ele recalcula. Às vezes você vai dar uma outra volta, mas não se Outro preocupa dia eu não. fiz uma pregação sobre isso. Deus é tão bom que ele ainda recalcula a rota. Exatamente. A gente pode demorar muito mais para chegar, né? Que tem que dar a volta toda de É. novo, mas ele recalcula a rota pra gente. Deus é muito misericordioso. Ele é sensacional. Finaliza o livro, o último sinal que a gente encontra é a história e a ressurreição de um homem morto, de Lázaro. O senhor falou que foi até esse local, né? Fui. Conta pra gente. Eu tive a experiência de ir lá em Betânia, de conhecer o próprio sepulcro onde ele foi colocado, né? E é impressionante pela porta, a entradinha, eu olhei assim, falei, será que eu devo entrar? Será que eu vou conseguir sair? Né? Eu olhei assim, eu vi um gordinho saindo, eu falei, não, então eu vou tentar. Eu consigo também. Eu consigo. Mas é um lugar muito interessante, porque é um calor absurdo, né? E quando você chega lá embaixo, no local onde de fato ele foi colocado, é um local fresco. Então, de fato, a estrutura era própria para isso, né? E esse é o último sinal. O livro dos sinais, chamado de João 2 ao João 11, encerra com esse milagre. A ressurreição de Lázaro. Justamente mostrando, né, que o Jesus que dias depois seria levado à morte, ele tinha poder sobre a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Então esse foi o último sinal. E justamente seguindo essa ordem lógica, era justamente para mostrar. Dias depois eu vou passar pela morte, mas eu venci a morte. Aqui está o maior exemplo. Os outros evangelhos citam outros milagres, né, outras ressurreições, mas essa de Lázaro, ela é marcante também pelo laço que existia entre eles, o laço de amizade. O fato de Jesus chorar. Não foi a única vez que ele se compadece, mas o fato de nós percebermos que o Cristo, o Filho de Deus, ou o próprio Deus, se compadece com a dor, isso é tremendo. E algo interessante, né? Deus, como homem nessa terra,
ele está ali vivenciando junto conosco, né? Ele vivencia o tempo inteiro junto conosco, mas ali ele tinha um relacionamento com Maria, com Marta, com Lázaro. Era um relacionamento de corpo, era um vínculo físico até, né? Eles eram amigos, eles conversavam, ele dava bronca em uma quando fazia uma coisa errada, ele se intrometia nas questões da casa. O que você estava arrumando a casa agora? Senta aqui que eu quero conversar com você. Eu estou parafraseando, mas eu estou mostrando o nível até de intimidade que provavelmente eles tinham, né? Ele estava ali na casa se intrometendo, para de fazer isso, vem aqui ouvir a palavra. Eu gosto de exagerar na história, mas é mais ou menos isso que eu imagino. Fica até mais simples de a gente entender, era uma relação de amizade, uma vira e fala, ela não está falando simplesmente ali com um mestre que ela acreditaria que fazia milagres, ela está falando com um amigo dela que ela sabia que era Deus, e ela fala, por que você não fez alguma coisa? E daí ele vai lá e faz, e ele mostra, eu vou morrer daqui a pouco, porque eu quero, porque eu tenho um propósito nisso, porque eu não precisaria. Eu vou triunfar sobre a morte, mas ela vai existir, porque eu quero, porque olha o que eu faço com a morte. Não é verdade? Eu estou acima da morte, né? Então, nesse sinal, eu apresento também, no caso no livro, né, as diferentes reações, no caso de Marta e de Maria, porque elas tiveram reações diferentes. A reação de Jesus, a reação dos judeus que estavam presenciando aquela cena, e o próprio Lázaro, que se torna testemunha do milagre de Cristo. Ele se torna uma testemunha do poder de Cristo sobre a morte. Porque as pessoas vinham para ver Lázaro depois. Não pode, não é possível. Um milagre ambulante, né? Existia a doutrina entre judeus de que quando a pessoa morria, o espírito dela ficava ali próximo do corpo há 3 dias. E por que Lázaro, ao 4º dia, como que pode? Onde que estava o espírito dele? Nem aquilo que eles acreditavam mais, porque não tinha mais como o espírito estar por perto. Porque se essa doutrina de fato fosse real, ela não fazia sentido, porque ele já estava mais de 3 dias sepultado. Como ele quebra todos os paradigmas, né? Quebra. Não só da época, mas os nossos, cada vez que a gente lê, né? Exatamente, até hoje. Pastor, foi um prazer te receber aqui. Prazer foi meu. Muito obrigada. Eu vou mostrar mais uma vez o livro. Para quem quiser adquirir esse ou os outros títulos, posso passar seus contatos, né? Sim, claro. Então tem o Facebook, facebook.com/Luciano Scala, o Instagram, que é @Luciano Scala. E o telefone, 0 operadora 11 99209 6625. A gente não vai passar aqui, mas para quem quiser fazer uma visita à igreja do pastor também, pode entrar em contato depois Claro, pegar o endereço, com certeza. né? O Facebook tá bem acessível. Qual é o nome da igreja? Comunidade Evangélica Vale de Bênção. Que fica onde? Qual bairro? Fica na Vila Brasilândia, aqui em São Paulo. Depois você pode entrar em contato com ele, fica aí a nossa dica. Pastor, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Deus abençoe, foi um prazer recebê-lo aqui. Em um minutinho eu vou pedir, baseado em tudo que a gente conversou, você deixar um recado para os nossos telespectadores. Bom, eu quero agradecer a atenção, onde eu posso olhar aqui que Aqui fica pode melhor. ser nessa. Quero agradecer a atenção de cada um de vocês que ficaram conosco nesse domingo e declarar que o mesmo Jesus que fez milagres naquela época é o mesmo Jesus de hoje, ele não mudou. E se hoje você precisa, talvez de uma cura, talvez da ressurreição de um sonho, de um projeto, que você possa crer, que você possa fechar os teus olhos, orar, buscar a presença de Deus do teu jeito. E com certeza Ele vai te ouvir e vai te abençoar. Amém. Muito obrigada, pastor. Volte mais vezes. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe grandemente, viu? Amém. Obrigado. Gente, já acabou a consulta ao Doutor Temas Bíblicos. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que assistiu aí desde o começo ou que pegou aí no meio do programa. Eu te espero semana que vem aqui no Temas Bíblicos. A gente tem esse encontro marcado e você pode seguir lá nas redes sociais, facebook.com/Jaqueline Stefano, que durante a semana, quando eu gravo, eu já posto foto, falo qual vai ser o tema do domingo e você vai lá e interage comigo, tá bom? Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Fica com Deus, uma excelente noite. Te espero também amanhã no nosso programa às 2h05 da tarde, tá? Tchau!